Olá a todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo e sejam todos bem-vindos aí ao My Linux. Nesse vídeo então a gente vai estar começando o capítulo 3, tá? A gente vai estar começando a fazer downloads dos pacotes, no qual a gente vai começar a preparar principalmente as compilações cruzadas, para depois montar um mini sisteminha e a partir desse mini sisteminha Linux a gente começar a construir o nosso sistema verdadeiro, beleza? Bom, uh, a gente precisa então, eu vou criar uma pasta nova chamada 3-packages em patches, ok? Fazer dessa forma aqui. Ah, aqui, tá? Lembrando vocês então que a gente terminou no vídeo anterior o capítulo 2 e agora a gente vai para o 3. No capítulo 2 a gente então completou toda a parte principal de montar a partição LFS. Beleza. E agora eu vou construir então uma nova pasta. Criar uma nova pasta aqui chamada 3 traço packages and deixa eu ver aqui, pets. Essas pastas aqui com os nomes exatos, as páginas aqui é para mim não me perder, tá? De qual capítulo os scripts aqui são relacionais, beleza? Ok, criei aqui então uma nova pasta e vou entrar dentro dessa nova pasta, tá? Desse novo diretório. Eu vou copiar para cá para dentro o arquivo de cor que se encontra na pasta do número 2. cp-rfv, dois pontos, para voltar uma casa anterior. Digito 2, tab, para autocompletar. E aí ele já vai identificar então que eu estou entrando na pasta anterior. E agora aqui eu vou pegar o arquivo colors.sh. Novamente eu digitei os três primeiros caracteres, depois a gente dá um tab e ele vai autocompletar se existir esse arquivo para nós aqui no terminal. E depois eu quero copiar ele para o diretório atual. Sempre que eu quero dizer que eu quero colar no diretório atual, então eu defino o diretório atual com um ponto, beleza? E dou um enter. Pronto. A gente já tem então o arquivo de cores. Lembrando o que é o arquivo de cores. É um script em bash aqui, né, interpretado pelo bash, que vai nos dar as cores, tá? Esses aqui são exemplos que eu deixei comentado, porque não. Depois a gente vê como é que funciona. Depois eu vou ver como é que funciona. Se vai ficar legal, se vai ficar tranquilo, beleza? Se precisar também. O principal eu já defini aqui. Beleza. Ctrl X para sair e salvar. E agora aqui então, vamos lá. Introdução. Na introdução, ele já começa montando para nós o diretório de recursos principais, que é onde vai estar aí os nossos pacotes, beleza? Então o wget serve para baixar pacote. A gente vai baixar esse arquivo, tá? Se a gente quiser já baixar, eu posso baixar aqui. Eu só vou mudar a hora, porque a hora aqui está errada. Então hw clock -s para ele pegar conforme o horário oficial do meu PC original. Beleza? Pegou a hora aqui certinho.
Isso evita dele ler uma requisição e evita dele interpretar essa requisição como uma página falsa. Tá? Evita dar erro aqui. Beleza. Feito isso, então vou pegar aqui, vou baixar esse arquivo. Lembrando que eu estou fazendo para sistema de arquivos e de inicialização systemd, ok? E aqui está o arquivo no qual se encontra todos os pacotes necessários para montar a nossa base do LFS, incluindo os patches juntos aqui. E vai ser necessária correção em alguns casos aqui desses programinhas. Beleza. Uh, aqui, aqui, ó, aqui a gente pode baixar o arquivo avulso, ou a gente pode programar para baixar esse arquivo com o wget também, beleza? Como o nosso código já começa aqui na introdução, vocês se quiserem copiar esse comando, né, e colar no terminal e fazendo de vocês aí, vocês já podem fazer no caso, tá? Mas eu, como quero automatizar para mim, eu quero tornar isso aqui uma distribuição, e é uma distribuição gerenciada por uma pessoa só, e é muita coisa. Só que eu posso cortar essas muitas coisas através da automação de scripts, seja em Python ou seja em Shell Script. E é essa que é a graça, beleza? Então, vou seguir aqui com o meu código. Vou expandir aqui o meu terminalzinho. Inclusive, esse terminal que eu estou usando aqui, ele se chama RxVT. Existem vários terminais, mas eu gostei dele porque ele me permite personalizar ele de uma forma única. Tá? Com código mesmo, literalmente. E isso a gente consegue aprender mais o que é o terminal Linux. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu vou poder fazer. Bom, beleza. Ahn, bom, vou criar aqui então. Vou chamar de 1, porque todo esse processo aqui, introdução, todos os pacotes, fazem parte de uma única ação, que é baixar os pacotes para esse diretório aqui, beleza? Sendo assim, nano 1 traço download dos pacotes, download packages ponto sh, beleza? Vou definir que ele vai ser um script interpretado pelo shell, né? O sustenido ou jogo da velha exclamação barra bin barra bash, beleza? Vou carregar o arquivo de cor source ponto barra para executar esse arquivo, ou seja, aqui eu leio e aqui eu executo. Quando eu executo, ele armazena o código das cores em variáveis e já me torna acessível nesse script logo de cara aqui para mim poder usar. Colors.sh. Beleza? Carreguei agora
do script, primeiramente eu preciso saber se o diretório LFS está funcionando. Beleza. Se ele está funcionando tudo certinho, eu vou sair salvando, Ctrl X, S, Enter. Ele vai estar como um arquivo comum. Vamos transformar ele em um executável. chmod mais X e o nome do arquivo. Agora ele está com permissão de execução. Beleza. Abrindo o script anterior, na sessão anterior, lá o capítulo 2, no 5, a gente possui alguns testes aqui. Deixa eu acessar aqui. Tá, a gente possui esses dois testes aqui. Deixa eu ver. É, exatamente. Tá, eu só vou fazer esse tipo de teste aqui. Beleza? Só o primeiro, porque é o principal de todos. Aqui. Se o primeiro tiver sido criado, basicamente o segundo não tem por que não tá, né? Já que a gente tá fazendo desde o começo. Beleza? Só para não executar o script e ele executar alguma coisa que a gente não queira. Beleza? Então, verificando isso aí. Até porque se a pasta LFS tiver sido criada, ele pode sim criar uma nova pasta lá dentro. Beleza? Ok. Vamos abrir aqui o meu script novo. Aí agora vou dizer se não tem diretório. Que diretório é esse? LFS. Quando eu coloco as aspas duplas aqui, ele está identificando que a variável eu quero um retorno de string, ou seja, aquele diretório barra var barra é, retornando aqui. Toda vez que eu digo que eu coloco a variável entre string, eu estou dizendo que eu quero uma resposta em string, em texto. Então vai me retornar aqui o diretório barra mnt barra lfs em formato de texto. Esse formato de texto no terminal ele reconhece como diretório. Beleza? Bom, ponto e vírgula aqui. Então, se o diretório não existe, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma mensagem para o usuário. Barra N para pular uma linha. Dólar, eu quero chamar uma variável. A variável vai ser de cor. Eu vou passar a cor vermelha de erro. Então você precisa voltar no capítulo capítulo 2 para montar partições. Partições. Beleza? Dólar e agora eu vou dizer que minhas cores terminaram aqui. Vou voltar para a cor padrão, beleza? E eu vou colocar um end aqui. E eu vou pular uma linha para não ficar grudado uma na outra. Depois disso, eu vou dizer, olha, acabou aqui, saia tranquilamente. Colocar um FI para dizer que esse bloco de condição aqui terminou. Beleza. Ctrl X, S para sair salvando. Enter para confirmar.
Eu vou ver se a variável ela está ativa. Está ativa a variável. Esse é um valor em texto. E agora eu vou ver se o LFS está montado, de fato. Beleza? Barra MNT. Aqui ele encontrou então o diretório LFS. Tá lá montado, tá lá, foi criado certinho. LSBLK para ver se tem partições montadas. Beleza, tem partições montadas aqui. Agora, como saber se tem partições montadas de fato? A gente pode dar um find mnt. Ele vai puxar para nós aí todas as montagens que tem sido feita aqui no foi feita aqui no nosso sistema. E uma delas está aqui, ó. Inclusive ele traz o tipo e leitura e gravação. Essas nomenclaturas aqui eu não sei o que significa. Beleza? Depois tem que ver o que significa essas nomenclaturas aqui. Essa real a time. Beleza? Mas tá aqui. Se eu quero saber se a minha partição ela tá montada, basta apenas armazenar esse caminho find mnt e filtrar por então grep pipe para separar dois comandos basicamente, e eu vou filtrar esse segundo comando pela inicialização de barra mnt barra lfs, ou mais precisamente entre aspas duplas, dólar, vou chamar variável para ver se ele vai filtrar esse diretório. E voilá! Se ele encontrou essa partição com esse comando find mnt, significa que a partição está montada. Está montada dentro de LFS. Beleza? Logo, basta apenas eu copiar esse comando. Copiar, copiei. E vou falar lá pro meu script que eu quero essa verificação também. Ok? Vou abrir ele aqui, download packages.sh. Beleza. Então, aqui para saber se ele existe, eu acho que eu vou falar nulo, vou fazer com nulo. Talvez. Aqui eu vou fazer o if. Fechar o código aqui embaixo. Colar esse comando que já está aqui. É mais rapidinho. Beleza. Se não tiver o diretório, montar. Precisa voltar no capítulo 2 para construir o diretório e montar partições.
Construir diretório. Construir diretório. Beleza. Ok. Agora aqui. Se tiver vazio, o Z. Pra que serviu o Z mesmo? Eu usei o menos Z em algum script ali, mas eu não tô me lembrando aonde. Agora. Deixa eu voltar lá. Capítulo 2. Eu vou no. Aqui 4. Aí. Menos E, passe um caminho para configurar, tá? Aqui eu tô dizendo que eu não tô passando nada, então ele tá nulo, essa variável. Beleza. Tá, menos N. Vou tentar com menos N aqui. E vou. Mas antes. Antes disso. Os N. É. Eu vou ter que fazer separado aqui. Não tem problema. Então, se. Vamos lá, eu vou criar uma variável para armazenar esse comando. Eu vou dizer então que o nome da variável vai ser cmd. Encontre partição. Tá, aqui tem que ser junto. Cmd encontra cmd caminho. Não, vai ser caminho. Caminho da partição. Caminho da partição. Eu acho que assim vai ficar mais visível para mim. Colocando um underline do que colocando com letra maiúscula. Caminho da partição. Toda vez que eu quero armazenar um comando dentro de uma variável, aqui no bash aqui ele permite que eu coloque a crase para definir que é um comando. Esse comando vai retornar o caminho dessa dessa busca. Se existir, então ele vai retornar. Se existir essa busca, então ele vai me retornar verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Nesse caso, então eu vou chamar o dólar. A verdade é que eu vou chamar a variável, não vou querer uma string, vou tentar ver se ele vai ler dessa forma. Caminho, underline da partição. Se o caminho da partição cair nesse if e ele retornar verdadeiro, ele existe. Então, quero dar uma mensagem para o usuário. Na verdade, eu vou dizer se o caminho não existe, na verdade, né? Vou colocar uma exclamação aqui. Se o caminho não existe,
Seu caminho não existe. Você precisa montar as partições no capítulo 2. Beleza. Vai sair. E agora vamos ver se ele vai informar alguma coisa. A princípio não é para informar nada. Só teste mesmo. Vou executar esse comandinho aqui. Ó, ele não retornou nada. Se eu verificar o status de saída dele, $1 e o ponto de interrogação, ele executou tudo certinho, não deu nenhum erro. Então ele interpretou como se estivesse tudo funcionando e não deu nenhum erro. Porém, não me retornou nada, pois está tudo funcionando corretamente. Porém, se esse caminho não existir, colocar ABC, ele tem que cair nesse if. Beleza? Vou executar o script novamente. Ok, você precisa montar as partições no capítulo 2. Beleza, tá funcionando certinho, pessoal. Tá, então, mesmo que eu pule direto para esse script, ele vai ter que verificar se existe a montagem feita no meu diretório LFS lá no /mlt, beleza? Caso contrário, ele não vai deixar eu prosseguir com a programação, beleza? Isso aí que eu queria. Fazendo isso, a gente agora evita um monte de erro. E a gente salva então o nosso PC de futuros erros também. Vou sair salvando. Beleza, agora que eu construí isso aqui, eu vou dar uma salvada. Vou dar uma salvada aqui, porque eu não sei se faltar luz aqui eu perco tudo isso aqui. Beleza? Então só um minutinho para salvar ele, para criar uma imagem disso aqui, basicamente. Né? A gente pode vir aqui, snapshot. Eu já tenho duas imagens aqui. Eu vou deletar essa imagem aqui que eu já havia criado. Tá? Tem uma imagem congelada. Eu vou deletar essa outra imagem que está congelada. Eu vou criar uma outra imagem aqui. Tá? Snapshot. Vou dizer capítulo 3. Tá? Montando script. E eu vou dar um concluir. Assim, mesmo que falte luz e eu saia e eu perca o status da VM salva, ainda assim o snapshot vai existir. E aí eu posso colocar ali meu sistema virtual em live novamente. E depois eu importo essa imagem para dentro da VM, recuperando o que foi perdido. Beleza? É por isso que é importante fazer isso aqui. Beleza? Também vou dar uma congelada aqui no vídeo. Via das dúvidas. Beleza? E já voltamos. Beleza. Voltamos aqui para a gravação. Vamos dar então continuidade aqui. A criação do script de automação do download. A gente já fez então as verificações principais e agora está na hora de saber se o diretório sources já existe.
Beleza, então, pessoal, a gente precisa saber então se essa pasta está criada lá. Se ela já tiver criada, então a gente não precisa criar ela novamente. Beleza? Para isso, voltando aqui então, vamos fazer o seguinte comando aqui. Tá? Não é um comando, mas é uma verificação simples. Se abre conchetes aqui, fecha conchetes. Se não tiver o diretório, aí a gente vai definir aqui o diretório. Que diretório é esse? Né? Barra mnt barra lfs barra o sources. Pasta sources. Beleza. Na verdade a barra é depois da variável. Se lembrando, tá, que essa barra aqui é por causa disso aqui, ó. Vou dar um hash aqui só para visualizar a variável. Ó, depois do LFS ela não tem barra nenhuma, ok? Então a gente precisa dizer que aquela pasta ela vai ficar lá dentro do LFS. E aí aqui a gente está verificando se não existe essa pasta dentro do LFS. Beleza. Sources. O que eu quero que faça então? Qual é a mensagem que eu tenho que fazer para o usuário? Eu quero que ele crie essa pasta. Beleza? Comando de criar diretórios a gente já sabe. mkdir. Eu vou digitar a opção "-v" para saber que ele criou. Ele vai mostrar que ele criou esse diretório. Então, lfs. E aí ele vai criar então esse diretório sources. Depois que ele criou o diretório sources, ele vai aplicar essa permissão. Tá, eu copiei aqui essa linha. Ele vai aplicar essa permissão no diretório, que é permissão de escrita e leitura para tudo aquilo que tiver aqui dentro desse sources. Tá, isso aqui vale apenas para essa pasta sources. Beleza? Para garantir isso, eu vou colocar umas chaves aqui e outras chaves aqui. Dá para garantir que também vou colocar aqui umas aspas para garantir de fato que esse caminho aqui vai ser interpretado da melhor forma possível. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa então colocar os pacotes lá dentro. Como é que eu posso fazer isso? Vamos olhar aqui a introdução, a forma de se fazer isso. A gente sabe que a gente tem esse script, ele tem um link. Eu posso baixar esse script com o wget. Então vou copiar esse link. Aqui eu vou colar com Ctrl, Alt e V. Lembrando que eu estou usando esse terminal e esse terminal eu é que editei os atalhos desse terminal da forma como eu quis. Ctrl, Alt e V. Para ele colar. E aqui eu vou chamar o wget. Wget. Beleza? E ele vai baixar esse arquivo. Para onde que ele vai baixar esse arquivo? Ele vai baixar dentro do meu diretório atual. Ok, porém eu não sei se eu estou dentro desse diretório atual. Certo? Para isso, eu vou colocar um ponto e vamos testar para ver onde ele vai baixar esse arquivo. Vou dar um F para fechar aqui, beleza?
Ele vai criar então a pasta sources. Na verdade, eu não vou fazer com que ele crie ainda, eu só quero saber onde que ele vai baixar esse arquivo. Beleza? Então, Ctrl X, comentei ali as duas linhas, S para salvar, Enter para confirmar. Eu vou executar então esse script. Vamos ver aonde que ele vai fazer o download desse arquivo. Fez download do arquivo. Ele fez download para dentro dessa pasta na qual a gente se encontra. Beleza. Tranquilo, era isso mesmo que eu queria. Se vocês quiserem mudar o diretório, pode mudar, sem problema nenhum. E aqui estão os caminhos então que ele vai fazer download de todos esses programinhas. Beleza. Vou dar o RM e remover esse arquivo. Voltamos como a gente estava antes. Eu vou abrir novamente esse script. Descomentar as linhas ali. Beleza. E eu preciso informar para o usuário o que vai acontecer com os pacotes. Beleza? Porque senão ele não vai entender nada quando começar os downloads. O que está acontecendo aqui? Certo? Nesse caso, eu mesmo. Eu vou informar para o usuário. /N para pular uma linha. Como a resposta é uma resposta neutra, não é uma resposta de confirmação, então eu vou colocar na cor cian, tá? Que é um azul claro, basicamente. Tá? Então, vamos baixar os pacotes base para dentro da pasta aí eu vou dizer que pasta é essa, LFS barra, lembrando vocês, tá, que essas chaves aqui, como eu tenho um diretório e subdiretório, ela me garante que não vai pegar um diretório avulso e excluir o outro. Tá? As chaves me garantem que eu vou conseguir pegar o diretório e subdiretório se coincidirem, né? Se existirem, de fato. Como a gente sabe que existe. Então, qual é o diretório? Sources. É o diretório sources barra. Sources barra. O barra é para dizer que é lá dentro do sources. Beleza? E aqui eu finalizo então a cor. Chegou ao fim dessa minha cor aqui. E dou um /N para ele pular uma linha. Para não colar a linha de baixo. E nem começar os downloads muito em cima da linha da informação. Eu vou dar uma espera aqui de 2 segundos. Para conseguir visualizar essa mensagem. Depois que fechou os 2 segundos, eu começo a baixar os programas dentro do arquivo, lá no diretório /mnt, /lfs, /sources. Beleza? Como é que a gente faz isso? Dessa seguinte forma aqui, ó. É só copiar o que ele propõe a gente fazer. Lembrando, tá? wget ele baixa conteúdo. Menos input, traço file, ele vai pegar um arquivo de origem. Nesse caso, o arquivo está no meu diretório, então ele pode ler o nome do arquivo diretamente. Se tivesse em outro diretório, por exemplo, /etc, eu colocaria /etc, /wget, -list, -system, estender, beleza? Ele vai reconhecer um programa, vai baixar e ele vai continuar baixando se tiver mais programa lá dentro. Continue. E ele vai
baixar os arquivos para o diretório pré-fixado que a gente definiu, então, que seria o sources, lá dentro de /mlt /lfs, beleza? E assim é para ele baixar lá para dentro daquele cara. Então, vou colar aqui. Esse diretório. Vou colocar entre aspas aqui para o terminal interpretar de forma correta, para evitar erro. Não que vai dar erro, mas em algum momento pode ser que, se eu deixar a variável assim, pode ser que o meu terminal interprete um erro. Então, para evitar isso, vou colocar entre aspas duplas ou aspas simples. Beleza? Bom, acho que seria isso. Agora aqui embaixo aqui, a gente tem algumas situações que a gente precisa fazer. A primeira é dizer se eu quero verificar os pacotes. Isso é essencial para saber se tem algum pacote lá que está estranho, né? Se eles não checaram bem o pacote, coisa e tal, vai mostrar para nós se alguém mexeu no pacote. Beleza? Para isso a gente precisa baixar o arquivo. A gente precisa colocar esse arquivo dentro do /source. A gente precisa ir dentro do diretório e executar o comando, tá? Para ele conseguir ler todo esse arquivo. Esse arquivo ele vai comparar a hash que foi tirada com o mnd5sum com a hash gravada no arquivo, no metadados dos arquivos, beleza? E assim ele compara para ver se tem alguma coisa que foi modificada. Depois disso, a gente precisa fazer essa permissão aqui, beleza? Como é que fica tudo isso aqui então? Vamos começar fazendo isso aqui? Digitar. Eu preciso informar para o usuário o que vai acontecer. -e -e entre aspas duplas /n para pular uma linha. Depois do último código, se eu não tivesse o /n, ele iria continuar abaixo da última linha do programa baixado. Assim ele vai pular uma linha, vai deixar bem mais visível para nós. Vou colocar a cor de ciano também, é uma cor legal, neutra. Beleza, e agora aqui eu vou dizer para o usuário escolher uma opção. Então, read -p. O -p aqui ele me permite que eu inclua uma variável para armazenar um valor já na mesma linha. Isso é legal. Então, você deseja conferir a integridade dos pacotes. Os pacotes. Sim ou não. Ok? 2 pontos. Um espacinho aqui. E agora aqui dou um espacinho e digito o nome da variável que vai ser armazenada essa resposta. Com o nome de resposta. Beleza? Aqui embaixo aqui eu fecho. Eu fecho então a cor. Lembrando vocês que a variável aqui, cor, parece que ela só é interpretada com o hash, ou com print, ou com tudo que
É, com Ash ela funciona melhor, tá? Pra ser sincero. Beleza? Por isso que eu tô fazendo assim. Ahn, e agora aqui eu termino então minha cor. Colocando um end. Fim. E pulo marinha novamente. Beleza. Eu preciso apertar Y ou N na minha escolha. Tá? Eu poderia fazer isso aqui no while, porém eu quero que seja alguma coisa direta. Tá? Eu não quero. Às vezes a gente erra e ele fica no loop infinito. Se isso viesse a acontecer, com while a gente estaria ferrado no nosso próprio sistema. Tá? Porque até parar o processo já ia dar bug, já ia ferrar o processador todo. Tá? Então é por isso que eu tô fazendo de forma direta aqui. Quanto mais direta e simples, mais fácil de entender o que está sendo escrito aqui. É isso que eu acho, que eu pratico também. Beleza? Então, se, entre aspas duplas, se a resposta, o valor da variável resposta, for igual a y maiúsculo ou a y minúsculo, beleza? Aqui eu vou repetir então a variável resposta. Resposta. Se for igual a y maiúsculo ou y minúsculo, eu quero que dê uma resposta aqui para o usuário. Se eu tiver uma resposta, então eu vou baixar o MDSum, beleza? Vou baixar o MDSum. Quando eu quero redirecionar um arquivo com wget para dentro de um outro diretório, eu posso também colocar um parâmetro chamado "-p", maiúsculo, que ele vai criar diretórios ou arquivo, se não existir lá dentro do diretório no qual eu quero inserir esse arquivo, aonde quer que eu esteja digitando na hierarquia dos meus diretórios do Linux, beleza? Onde eu tiver, eu quero redirecionar então o arquivo para aquele local, eu coloco o parâmetro "-p". Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, copiar o link para baixar o MDSum, copiei, beleza? Vou digitar wget, eu quero baixar esse link. Eu quero baixar o link para onde? "-p", maiúsculo, tem que ser maiúsculo, senão não funciona. Quero baixar lá para o diretório sources, que é onde que esse arquivo tem que ficar. $lfs, né, saio das aspas duplas, barra, sources, barra. Então aqui dentro ele vai criar esse arquivo redirecionado. Eu vou baixar e já vou mover para dentro desse diretório. Beleza. Depois disso eu vou informar o que está acontecendo com -e, abro aspas duplas, fecho aspas duplas, barra n, colocar uma corzinha aqui, colocar a cor de cian também, eu acho legal ela, verificando a integridade. Verificando a integridade. Vou terminar a minha linha da cor aqui. Colocar um end. Um barra N para pular uma linha.
Depois eu vou esperar 1 segundo. Sleep. -1. O que vai acontecer depois? Eu li, verificando a integridade. Ele esperou 1 segundo. E eu vou ir até o diretório sources. Eu vou dar um pulo lá dentro do diretório sources. No Linux tem um comando muito legal chamado pust e popt. Tá? Esses dois comandos aqui, ó, pust e popt. Esse comando aqui significa o seguinte, ó, se eu tiver no, digamos, no meu /root e quiser ir para um diretório, eu uso o pust. Se eu quiser voltar para o mesmo diretório anterior que eu estava antes, a gente digita popt, beleza? O pust ele não vai voltar uma casa para trás, tá? Sair do sources e vir para o LFS, não. Com o pust ele entrou dentro do sources e com o popt a gente sai para o último diretório no qual a gente estava, ok? Então isso é bem interessante. Sabendo disso então, deixa eu ver aqui, posso copiar esse cara aqui e colar aqui embaixo. Aí, beleza. Então eu entro no diretório sources, lembrando que é lá dentro do diretório sources. Confiro o arquivo que eu acabei de baixar lá dentro, que vai estar dentro de sources. Então, md5 sun a gente baixou, moveu ele para sources. A gente entrou dentro do diretório sources e deu esse comando md5 sun -c para checar a integridade dos pacotes. Depois que ele checou, então ele vai sair para o diretório anterior no qual a gente estava. Beleza? Isso aí. Depois aqui a gente vai... Deixa eu ver o que. Ah, tá. A gente precisa informar então para ele garantir acesso ao root, tá? E garantir que todos os pacotes aqui não vão cair nas mãos de usuários comuns. Para isso a gente precisa garantir o usuário que o usuário acesse somente como root. Para garantir que só o usuário root que entende o que está acontecendo ali das coisas, que entende como funciona os pacotes, para que eles estão ali, possa mexer nesses pacotes, beleza? Seja dono desses pacotes. Então, vou copiar esse comando para cá. E por último, então, a gente precisa informar para o usuário o que aconteceu. Beleza? Dessa vez, vou colocar um echo, "-z", aspas duplas, /n para pular uma linha. Eu vou, para finalizar aqui, eu vou colocar uma mensagem aqui, vou testar o green light. Eu não testei essa cor ainda. Não sei como é que fica. Então, dono, root, configurado no seguinte diretório, LFS. Lembrando que o LFS me traz o diretório /mnt/lfs, ok? Sources barra eu vou colocar aqui um asterisco simbolizando todos os pacotes que estão lá dentro. Tá? Aqui eu vou terminar minha linha da cor com end.
Aí, agora sim eu tinha terminado aqui minhas aspas duplas. Beleza. O end, aqui eu vou dar um barra N. E eu vou colocar mais uma linha aqui. Tá? Eu posso recortar e colar novamente. Eu vou utilizar a mesma. Dessa vez eu vou utilizar o green normal. Só pra ver a diferença. E aqui eu vou dizer o seguinte. Chegamos ao fim desse script. Tá, vou colocar uma exclamação aqui só para dizer que terminou feliz aqui. Depois disso, se eu tiver mais alguma linha abaixo, eu quero deixa eu ver. Eu vou querer terminar então esse código, beleza? Com o exit, vou dar uma saída de exit 1. Beleza? Depois, isso se eu apertei o Y, que vai acontecer tudo isso. Mas se eu não apertar o Y, o que pode acontecer então, se eu não apertar o Y? Né? Vou colocar um else aqui. Eu posso simplesmente repetir esse comando. Tá? Só para garantir a permissão do root. Para dizer que alguma coisa aconteceu, digamos, tá? Ou eu poderia informar um erro, por exemplo. Certo? Mas nesse caso aqui, eu vou apenas garantir sucesso. Beleza? Então, F aqui para fechar esse bloco de código. E agora vamos testar para ver como é que ficou. Ctrl X, S para sair salvando. Beleza. Com esse script todo aí, deixa eu ver. WC-L. Tá? A gente fez 46 linhas de código aqui dentro. Tá? Foi 46 linhas de código. Ou seja, foi até que bastante código. Ok? Mas toda essa programação vai servir para nossa automação para futuros LFS, por exemplo. Lembrando que eu quero aperfeiçoar os scripts. E eu quero ver se eu consigo transformar os scripts também através do Python, tá? Transformar eles de forma gráfica, né? Para ficar mais visível ainda e mais fácil de interagir, basicamente, com o arquivo, com o próprio LFS também. Beleza. Vamos lá, vou executar aqui o download. Beleza. Ele informou ali que ele ia fazer download lá pro sources. Ele vai começar a fazer o download. E ele está fazendo download lá pro /mnt /lfs /sources. A gente pode também
a gente pode estar automatizando as versões, colocando as versões dos pacotes em cima do script, lá no cabeçalho, e alterando as versões e as versões irem alterando também lá nos scripts que a gente baixa, por exemplo. De alguma forma. Beleza. Esse GCC demora mesmo ser gerado. Demora bastante. O GCC ele é o maior pacote, eu acho. Ele e o glibc. Então, na hora da compilação deles para o nosso sistema real, ele demora. Se vocês tiverem 2 núcleos, mais ou menos, ele vai ficar umas 3 horas compilando, tá? O pacote de vocês. Ele demora bastante. E aí a gente vê a diferença entre ter mais núcleos e não ter mais núcleos, né? A gente começa a entender a diferença do porquê de ter mais, do porquê que é ruim ter menos. Beleza, vou esperar aqui para ver se deu tudo certo. Ao final dos downloads aqui, ele precisa executar o check, mas ele vai perguntar para nós se a gente quer checar os pacotes. Eu percebi que teve um pacote aqui que deu erro de download. Teve um pacote aqui que não conseguiu se conectar. Fechando o kernel. 6.7. Interessante a gente ver aqui, ó, até onde ele tá, de onde ele tá baixando, né, com esse comando wget, isso que é bem legal. Vamos ver aqui, tá baixando ainda. Quando terminar de baixar, eu volto com vocês, beleza? Bom, agora deve estar quase terminando de baixar aqui. Baixando o Vim ali. Zlib. A maioria dos pacotes aqui eu nem entendo muito para que eles servem, tá, pessoal?
Só sei que é essencial aqui pro bom funcionamento aqui do Linux. Tá? Da base dele aqui. Agora ele me pergunta, você deseja conferir a integridade? Vamos ver se está funcionando. Tá? Ele dá uma linha. Se eu não desse uma quebra de linha, essa pergunta estaria aqui, ó, colada a essa informação, tá? Ficaria muito estranho para nós, para mim, ver essa linha colada aqui, tá? Ficaria estranho mesmo. E eu prefiro ver ela separada dessa última linha aqui informada no terminal. Tá? Eu vou digitar um yes, posso digitar y assim ou y maiúsculo, segundo a programação na qual a gente programou ali. Vou digitar com minúsculo. Sim, quero checar. Ele vai checar lá para nós lá, ó. E vamos ver o que aconteceu com alguns pacotes aqui. Mas o resto foi executado com excelência. Beleza? uh, ó, o SPAT, ele tá com dificuldade na abertura ou na leitura. Ele não conseguiu ler esse arquivo aqui, não conseguiu ler. Aqui ele tinha dado mais algum problema. Ele tá avisando que um não pôde ser lido. Esse arquivo que não pôde ser lido foi o SPAT 2.0, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para nós aqui. Se a gente vier então no Next, ele vai ter alguns avisos de segurança aqui. Vou estar dando uma olhada aqui para ver se fala alguma coisa sobre o SPAT, pacote SPAT. De repente tem algum problema com ele, tá? Vou estar dando uma olhada aqui. Foi lançado, não tem nada ainda. Beleza. Vou estar dando uma olhada no outro, no anterior. glibc. SPAT. Exatamente a mesma versão que deu. Ele não conseguiu ler, ó. Talvez tenha alguma coisa que eles tenham inventado moda, tá? Então, vou estar lendo aqui na versão anterior. Aqui lançou em setembro do ano passado. Tá? Se encontra então essa versão. Eu vou traduzir aqui porque eu não sou muito bom no inglês também, né? Eu posso traduzir aqui para mim mesmo, mas ler o inglês, falar o inglês para mim é difícil. Beleza? Então eu vou traduzir aqui. Aí. No SPAT 2.6.0 foi corrigida uma vulnerabilidade de segurança que poderia permitir uma negação de serviço, porque muitas reparações completas são necessárias no caso de uma grande token, que requer vários preenchimentos de buffer. Tá, aqui ele só está dando um aviso que foi corrigido. Tá, aqui. Aqui ele está me dizendo alguma coisa aqui. Traduzir aqui novamente. Ó. Ixi, cadê o negócio? O negócio aqui, tchê. SPAT. SPAT. Ué? Sumiu? Aí. SPAT.
SPAT aqui, eu acho que tá aqui pra baixo aqui. Dá um Ctrl F aqui, vamos procurar por SPAT. Aí. Ué. SPAT. Porra. Se não dá, hein. Mostrando o original aqui. SPAT. Beleza. Vou ter que copiar isso aqui para traduzir lá, né? Para ver qual é o probleminha que eu vou ter que enfrentar. Então eu vou vir aqui no Google Tradutor para ver por que ele não leu, né? Vamos ser sinceros. Vai demorar, vai ficar mais longo aqui o vídeo, mas tô atrás de uma resposta. Tá, foi corrigida a vulnerabilidade porque eu toquei em PPAP. Isso é classificado como um problema de execução quadrático e é mais comum ao lidar com entrada compactada. Tá, apenas uma única vez não são afetados. Essa vulnerabilidade foi atribuída ao padrão aqui de vulnerabilidades. Para corrigir esta vulnerabilidade, atualize para SPAT 2.6.0 usando as instruções. Tá, a princípio não é esse o caso. A princípio não tem problema, porque está dizendo para atualizar para 2.0.6. E é exatamente a que eu tenho. Porém, aqui está dizendo que ele ainda continua com o problema aqui de leitura, tá? E isso é porque o arquivo aqui, a programação dele não tem suporte a grande quantidade de hash armazenada ali e dá esse erro de leitura. Mas, a princípio, o programa ele tá bem, tá tranquilo de ser usado, beleza? Segundo aqui, a exposição do erro dele, tá? A princípio seria isso. Opa. Bom, se for assim, tá tranquilo. Aqui ele tem, ó, SPAT, download. Aqui é a hash dele. Vamos ver, eu vou ir lá dentro lá. Tá, eu vou lá dentro, lá literalmente lá do barra mnt, lfs, sources. Tá, aqui vai estar os pacotes. E eu vou fazer aquele comando ali, md5, "-c", vou checar a hash e spat. Não foi essa aqui que eu queria. Quero a spat. O pacote spat está aqui. Pacote spat. Ó, o spat não se encontra aqui dentro. Pode ser esse o motivo dele não ter conseguido ler. Beleza? Vou ter que voltar aqui e baixar ele do seu diretório. Que estranho. Sim. Vou ver aqui tá o spat. Vou no site dele ali. Ele já tem a 2.2, né? 2.6.2. 2.6.2.
6.2. E aqui eu posso baixar mais atual. Ou exatamente. Aqui tá no programa ali do LFS. Eu vou baixar esse aqui. Tá? Para seguir o padrão do LFS. Vamos ver aqui se eu consigo baixar o pacote. Pontinhos aqui. Nibespat. Nibespat aqui. Lançamento. Últimos lançamentos estão aqui. Que sacanagem, cara. Tentar achar aqui lá todos os pacotes. Spat. Spat GitHub 2.0. Problema 2.0. tar.exe. tar.exe. Mas eu gostaria de versões antigas. Ver se eu consigo. Versões antigas aqui. Aqui. Original. Changelog. Aqui. Vou baixar essa aqui. Aqui é a assinatura digital do pacote. Vou baixar essa aqui mesmo. Vamos ver se é possível. Beleza. Vou copiar esse pacote para lá. Spat. Lá pro /mnt. LFS. Sources. Mandei para lá. Vamos ver se chegou aqui. Chegou. MDSum. Aqui eu tenho a hashzinha dele. Vamos dar uma conferida aqui. Pra ver se tá tudo certinho, né? Enfim. Aqui tá a hash do programa. BD1 69 CB11. Exatamente as daqui. Agora eu vou lá no final. A5 C4 D4B. Tá certinho, beleza. A princípio agora tá certinho. Ele só não consegue ler por causa do... Talvez seja por causa do arquivo tar.exe, que comprime muita informação. Mas assim, de forma direta, ele consegue tranquilamente dar essa informação para nós aqui. E está batendo com o site. Beleza, hash. No princípio, então, não foi modificado o pacote. No princípio é para ser assim. Beleza? Ok.
Vamos pro próximo, pros patches aqui. Vamos ver se tem algum patch pro SPAT. Já que tem problema ali. Não, a princípio não tem nenhum patch para ser baixado aqui pro SPAT. Então tá tranquilo. Beleza, pessoal. Então, agora no próximo vídeo a gente vai para a parte final da preparação. Para começar de fato a criação do novo usuário, que vai ser um usuário que vai ser usado para separar do usuário da nossa máquina real, para não afetar os programas que a gente tem na nossa máquina real, para começar a criar um novo Linux. Tá? Primeiramente vai ser criado uns programas que vão ser responsáveis por criar um sistema, um mini sisteminha. Desse mini sisteminha a gente vai criar uma conjunto de programas para compilação e depois disso, com esse mini sisteminha e esse conjunto de pacotes de compilação, a gente vai conseguir compilar os pacotes e instalar esses pacotes no nosso sistema, onde vai ser o nosso novo Linux, basicamente, nosso novo sistema. Beleza? Então, valeu aqui. Vocês viram como a gente pode estar conferindo, né, esses pacotes para ver o que aconteceu. Lembrando ali né, que ao executar aqui md5 -c md5 sans, ele executou tudo aqui, tudo certinho, né, todos os pacotes, ó. Agora que o SPAT está ali, ele identificou que como sucesso, pois antes ele não tinha conseguido baixar esse pacote, SPAT. Beleza? Isso aí. Agora tá tudo aqui certinho, tudo ok. E tudo pronto para o próximo vídeo. Beleza? Então até o próximo vídeo, falou e fui. Tchau pra vocês.